Olha, tá faltando pouquíssimos dias para o melhor dia, acho o mais importante do ano, o Dia das Mães. E acho que assim como eu, tem muitas pessoas também que ainda não escolheu presente para as mamães. E olha, assim, esses desesperados, para não sofrer aí, não cair em golpes, a gente veio conversar com José Santana Júnior, ele que é o doutor advogado aqui, vai falar para a gente para não cair em golpes nesse desespero, né, doutor? Seja bem-vindo primeiramente. Obrigado, viu? Doutor José, fala pra gente então, como evitar golpes, principalmente nessa correria para conseguir um presente bom? Eu acho que a principal questão que o consumidor deve ter é não fazer a compra por impulso, né? De modo que ele deve sempre pesquisar e sair de casa já pensando e sabendo o que ele vai comprar para a mãe dele. Porque quando a pessoa vai de forma mais racional e menos emocional, muito embora seja difícil nós fazermos isso quanto às mães, né? Ele fica menos propenso a cair em tentativas, por exemplo, de fazer parecer que um produto está em promoção, quando na verdade o preço dele está até mais caro. Ou então, na hora que você vai comprar uma cesta ou algum tipo de serviço em benefício da sua mãe, é muito comum que as pessoas hoje em dia decidam por comprar algum serviço de estética, de beleza, que ele fique atento aos critérios em que aquelas empresas utilizam e também no que diz respeito ao valor, não só no benefício da mãe, mas também nas condições. Inclusive, uma questão importante, o consumidor sempre ficar atento se existe algum tipo de política de troca. Porque quando você compra o presente, às vezes o tamanho não dá certo com a mãe, a cor não combina com o que ela quer, e ela tem que ter a possibilidade de trocar. E não é toda empresa que dá a possibilidade de troca e quais são os prazos para ela poder fazer essa troca. E doutor, não tem muito tempo para fazer escolhas aí pela internet, mas tem aquelas lojas mais próximas onde talvez consigam entregar aquele produto a tempo. O que eu devo ficar de olho, principalmente em compra online? Primeiro, você decidiu fazer uma compra online, você tem que fazer o possível. Eu sei que às vezes até chato e às vezes contra-intuitivo, mas nós guardarmos todos os documentos conforme em relação àquela compra. Então você vai tirar um print pelo celular mesmo, tira e guarda, falando o quê? Quando que vai ser entregue, qual que é a cor, qual que é a característica daquele bem, por quê? Se você ficar dependendo só de confirmações da empresa, pode ser que se for um golpe ou se ele deixar de cumprir aquilo, você não tem como comprovar. Então é comum hoje em dia que nós façamos compras já por meio de rede social, né? Então existem pequenas empresas ou empresas de locais próximos que vendem serviços ou produtos e naquela tratativa é importante que o consumidor já guarde todas as comprovações daquilo que foi efetivamente comprado e, inclusive, que deixe muito bem claro quais são as condições. E outra coisa que é importante, nessas compras feitas pela internet, inclusive por rede social, é uma obrigação daquele que está comercializando de falar o preço já no anúncio. Não existe aquela de preço no inbox, não. Tem que falar no anúncio sob pena de estar cometendo uma prática abusiva. Sabe onde o doutor aqui também estava explicando onde a gente tem que ficar de olho? Nos restaurantes. Por quê, doutor José? O dia, e é comum aqui em Palmas, aqui no Tocantins, né, que no Dia das Mães nós temos uma corrida para que todo mundo possa levar a sua mãe, principalmente no que diz respeito ao almoço, mas janta também. Então, é importante que os consumidores cheguem com antecedência, verifiquem quais são as taxas que são cobradas, porque existem taxas que o consumidor pode pagar ou não, por exemplo, como a taxa de 10% do garçom, isso é uma faculdade do consumidor pagar ou não, então ele não é obrigado, mas também existem outras taxas que ele é obrigado a pagar se tiver uma publicidade muito clara. Por exemplo, quando tem um covert artístico, que a gente chama, que é quando tem um artista ali fazendo algum tipo de apresentação ao vivo. Aí a empresa, nesse caso o restaurante, pode cobrar uma taxa em relação àquilo, mas é muito importante que o consumidor saiba qual é a taxa e da cobrança daquela taxa no momento da contratação do serviço, que é no momento em que ele decide sentar na mesa. Então, muito atento a isso e também ficar atento ao prazo da entrega daquela refeição. Então, muito embora seja um dia de muita correria, de muita demanda, mas tem que ter um prazo razoável para a entrega do seu alimento, sob pena também de estar cometendo uma prática abusiva do direito do consumidor. O doutor José Santana Júnior e eu ainda não compramos presente para nossas mães e muitas outras pessoas também que inclusive estão assistindo a gente nesse momento. Aí vai sair para as compras. Qual a dica, principalmente aqui para mim? Eu acho que acho que é importante a gente valorizar o comércio local, comprar de pessoas que fazem aqui e sempre pensando primeiramente não no valor, mas sim no valor que a mãe tem e dando
fazendo com que esse presente, além de tudo, seja um presente afetuoso. Obrigado, doutor José, pela participação. E é isso, e ficar de olho também para não cair em golpes e depois ter prejuízos e só perceber aí depois do Dia das Mães para não ficar ninguém aí no prejuízo. Eu volto com você no estúdio.